Cuidado! O que ele esconde no quarto é surpreendente e aterrorizante. Clara sentiu um nó na garganta toda vez que passava pela porta do quarto de Lucas. A casa, antes cheia de risadas, agora era um eco assustador de lembranças. Lucas se trancava ali por horas, mergulhado em um silêncio que a deixava inquieta. Era como se algo o consumisse, algo além da dor da perda. Ela se lembrava de quando eram crianças, explorando o mundo juntos. Mas agora tudo parecia distante e sombrio. Clara olhou de relance para a porta, seu coração disparando. O que ele estava fazendo? As paredes antes acolhedoras pareciam agora guardar um segredo tenebroso. Naquela manhã, enquanto escorria café pela xícara, ela decidiu que precisava saber o que estava acontecendo. O garoto que costumava ser tão extrovertido agora parecia um fantasma. Lucas não tinha amigos, não saía, apenas se trancava e murmurava coisas que Clara não conseguia ouvir. Quando finalmente reuniu coragem, ela bateu levemente na porta. Lucas, posso entrar? O silêncio a respondeu. Clara decidiu então agir. Com o coração na mão, pegou uma chave que havia escondido para estas situações e a usou. A porta rangeu, revelando um mundo que parecia ter parado no tempo. O cheiro de mofo e algo levemente enjoativo invadiu suas narinas. O quarto estava imerso em penumbra. Clara notou papéis espalhados pelo chão. Alguns rabiscados com desenhos estranhos. Outros cobertos de palavras em uma caligrafia desesperada. Seus olhos se fixaram em um altar improvisado no canto. Fotos de seus pais entre velas derretidas. Cada flama dançando como almas perdidas. O coração dela acelerou. Clara se aproximou e viu cartas. Elas eram endereçadas a alguém chamado Mãe e Pai. Ela pegou uma, tremendo. Em trechos confusos, Lucas falava sobre conversas que tinha com eles, sobre como estavam vivos em outras formas. Ela sentiu um frio na espinha. Lucas estava se perdendo. E isso não era só uma questão de luto, era mais sombrio. Conforme folheava os papéis, encontrou um desenho que a deixou paralisada. Uma figura sombria, indistinta, mas aterradora. A sensação de ser observada a envolveu e um arrepio subiu pela sua coluna. De repente, um barulho atrás dela fez Clara pular. Era Lucas! Ele estava parado na porta, com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O medo e a confusão estavam estampados em seu rosto. O que você fez, Clara? A tensão se tornava insuportável. Não era apenas a dor da perda que ameaçava Lucas. Ele estava sendo atraído para algo obscuro. Clara se lembrou do amigo que havia desaparecido semanas antes. O que estava acontecendo? Uma linha fina e tênue se firmava entre a sanidade e a loucura, e Clara começou a acreditar que havia algo mais no quarto do irmão do que apenas tristeza. O peso do mistério se instalava sobre ela. Você precisa sair daqui! Gritou Lucas. Mas a determinação de Clara crescia. O que mais ele estava escondendo? E o que essa entidade queria deles? Clara sabia que precisava desvendar isso tudo, antes que fosse tarde demais. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava paralisado na porta e Clara podia sentir a tensão entre eles. Como se o ar estivesse eletrificado. O que você fez, Clara? Sua voz tremia e uma onda de desespero envolveu a garota. O coração dela batia forte. Ela nunca o vira assim. O medo no olhar dele a atingiu como um golpe. Eu só tinha que saber, ela respondeu com a voz falha, tentando manter a calma. O que está acontecendo aqui? Ele a encarou, um tumulto de emoções transparecendo em seu rosto. Você não entende? Eles estão tentando chegar até mim, até nós. Aquelas palavras soaram como um lamento. Clara franziu a testa. O que ele queria dizer? Quem? Pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro. Então algo inesperado aconteceu. A vela no altar começou a pulsar, como se tivesse vida própria. As chamas dançavam freneticamente, projetando sombras nas paredes. Os desenhos estranhos ao redor pareciam ganhar vida, como se estivessem se movendo. Clara, você precisa sair agora! Lucas gritou, mas era tarde demais. O quarto parecia fechar-se ao redor dela. Um redemoinho de emoções e de algo indescritível. Antes que ela pudesse reagir, as cartas que ela tinha pegado do chão começaram a voar, como se uma brisa invisível as empurrasse. Elas passaram por Clara, por Lucas e começaram a se agrupar no centro do quarto. As palavras rabiscadas nelas pareciam sussurrar segredos obscuros. Clara estava paralisada, observando enquanto as cartas criavam uma espiral. E então uma voz ecoou. Era profunda e ressoou pelas paredes, como se o próprio quarto estivesse falando. Vocês não deveriam estar aqui. A voz fez o chão vibrar sob seus pés. Clara sentiu o estômago gelar. Quem está falando? Lucas estava em pânico, seus olhos superdimensionados em terror. As cartas se espalharam, revelando mais desenhos. Figuras aterradoras cercadas por rostos familiares. Havia sua mãe, em meio a essas sombras, seu sorriso sufocado por expressões de horror. Clara deu um passo atrás, seu mundo resumido àquela sala. O que está acontecendo, Lucas? O que esse lugar significa? Lucas começou a chorar, que era um choro desesperado, como se a dor o estivesse rasgando por dentro. Eles nunca partiram, Clara. Eles estão esperando. As palavras dele caíram como uma pedra no peito dela. O que ele estava dizendo? E como isso se conectava ao desaparecimento do amigo dele semanas antes? Uma linha fina entre a vida e a morte se estabelecia, e ela precisava entender. A porta atrás de Lucas se fechou de repente, fazendo o coração dela disparar de medo. Sem saída, Clara olhou para o irmão, que agora tinha um brilho perturbador nos olhos. O que você escondeu de mim, Lucas? Sua voz se quebrou, enquanto as cartas criavam uma atmosfera palpável de tensão. Eu precisava fazê-lo. Eu precisava ser forte por você. Ele hesitou, as palavras pesadas. Eu não queria que você soubesse que, algumas noites, eu falo com eles. Eles estão aqui e querem nos trazer de volta. Clara sentiu o chão desmoronar. O que ele estava dizendo?
A percepção de que Lucas não apenas sofria a perda, mas se aprofundava nesta escuridão, a deixou sem ar. Lucas, você não pode acreditar neles! Isso não é real! Mas enquanto tentava convencê-lo, uma sombra se moveu na penumbra, se formando lentamente em uma figura familiar. Sua mãe, com um olhar vazio e mãos estendidas. A imagem fez um frio correr por sua espinha. Clara compreendeu que havia mais em jogo do que ela poderia imaginar. O verdadeiro segredo estava sendo revelado e a realidade que ela conhecia estava desmoronando. Lucas, isso não pode ser verdade! Gritou, enquanto a sombra avançava. Ele ergueu a mão em defesa. Você não sabe o que está dizendo! Junte-se a mim, ou você ficará sozinha! O último grito dele ecoou na sala, enquanto a figura se aproximava. E com um claro toque, tudo se apagou. Clara se sentiu sendo puxada para um abismo. A escuridão a engoliu. O que tinha acabado de ocorrer? O que acontecerá a seguir? Ela tinha que descobrir. Clara sentiu a escuridão a envolver. Um abismo sem fim. Ela estava pulando do precipício da razão e as sombras pareciam se fechar ao seu redor. O que estava acontecendo? As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, mas o medo a paralisava. Quando a figura da mãe se aproximou, seu estômago revirou. Por que ela estava ali? O que Lucas realmente havia feito? Mas quando a sombra se aproximou ainda mais, algo inesperado aconteceu. Em um instante, a vela no altar explodiu em uma luz intensa, iluminando o quarto com uma claridade ofuscante. Clara piscou, e em meio ao brilho, uma nova imagem surgiu, uma nova verdade se revelando. Não era só a mãe que estava ali. Era um reflexo, uma versão distorcida dela mesma, com os olhos enevoados e um sorriso que não parecia seu. Você também está presa aqui, Clara, a figura sussurrou. E o som era como gelo quebrando, e você sempre esteve. O coração de Clara parou. A sensação de que havia algo podre em sua própria existência a atingiu como um soco. Isso não é possível! Gritou, mas foi como se suas palavras dissipassem ao vento. Lucas, agora petrificado, olhou para a versão de sua irmã. Clara! Isso não pode ser! Você tem que resistir! Mas como ele poderia dizer isso? O medo de perder Clara também estava bem ali, exposto, expelido pelas sombras. E o quarto começou a girar, distorcendo a realidade, e Clara teve a sensação de estar sendo puxada por um fio invisível. Você não entende, Lucas. Essa é a verdade. Você não pode escapar do passado. Ele sempre voltará para você. A figura sorriu. E nesse momento, Clara sentiu um nó na garganta que quase a cegou. A dor do que quer que fosse a cercava, como se a parede à sua volta estivesse se tornando água. A luz da vela se extinguiu e a penumbra retornou. Com isso, os desenhos que teimavam em se mover agora estavam a um passo dela, revelando um horror ainda maior. Clara viu rostos não familiares, outros rostos da sua infância. Aquele amigo desaparecido. Eles estavam todos ali. Clara, eles estão aqui. Porque você trouxe algo de volta. A voz da mãe ecoava, mesclada a risos macabros. Corações acelerados e respirações apressadas preenchiam o ar. Você é uma delas, dizia. A figura sombria, sua voz ressoando com uma onda de choque. Você sempre soube. O quê? Clara lutou contra ela, suas memórias invadindo seu espaço mental. Ela nunca teve um amigo que desapareceu, não que ela pudesse se lembrar. O que mais ela havia apagado da sua memória? Não, você está mentindo! Clara gritou, tentando se livrar daquela sensação de aprisionamento. Mas a voz de Lucas cortou.
cheia de desespero. Você precisa acordar, Clara. Isso não é você. Mas o pânico crescia e todos os elementos do seu corpo estavam se distorcendo com o peso daquele momento. Então, de repente, uma explosão fez as paredes tremerem. Clara e Lucas caíram ao chão, aturdidos. O altar se desfez em 1 milhão de pedaços e o eco da explosão se transformou em um lamento agudo. O chão se abriu, revelando uma fenda profunda iluminada pela luz pulsante. A sensação de perda tomou conta de Lucas e ele estendeu a mão para Clara. Venha, precisamos sair! Mas a figura sombria começou a se desfazer. Você não pode escapar do que você é. E sua risada ecoou enquanto Clara via seu mundo desmoronando diante de seus olhos. Era o fim? Ou o começo de algo muito mais horripilante? Clara hesitou, com o coração pesado. O que realmente estava escondido em suas memórias? Lucas, eu não sei se posso confiar em você. A dúvida consumia-a, e a fenda abaixo começou a chamar, prometendo liberdade, mas trazendo sombras. O espaço entre eles parecia esperar, e Clara enfrentou a escolha. Clara hesitou mais um segundo. A escuridão parecia engoli-la. A figura de sua mãe estava tão próxima, e o medo de Lucas estava palpável. A fenda pulsava. Os contornos da realidade estavam distorcidos. Você não pode acreditar neles. Isso não é real! Gritou. Mas suas palavras se perdiam no ar denso. Lucas estendeu a mão com desespero. Precisamos sair! Venha! Mas antes que ela pudesse se mover, um estrondo ecoou e o ambiente tremeu ao redor deles. Foi como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. Clara estava quase lá, mas então sentiu algo a puxar. A sombra da mãe começou a se fragmentar, em formas menores, cada uma se espalhando pela sala, como uma névoa infernal. Clara e Lucas trocaram olhares de pânico. Os rostos familiares estavam em toda parte, mas eles não eram apenas rostos. Eram seres que tinham vindo em busca de algo. Vocês não deveriam estar aqui, ecoou a voz, agora dividida em milhares de sussurros, cada um mais angustiante que o anterior. Clara se perguntava o que estava acontecendo. Por que tudo isso parecia tão familiar? O que era essa verdade que estava se revelando? Lucas parecia paralisado. Eu não consigo, ele gritou, enquanto as sombras começavam a preencher o quarto. E, em um instante, a sala se iluminou novamente, com uma intensidade ofuscante, mas não era. A luz era algo diferente. Era um clarão que parecia vir de dentro da fenda. Clara sentiu um chamado, algo que a atraía. E então, do nada, uma figura emergiu. Era alguém, uma jovem com cabelos longos e olhos intensos. Mas Clara não a conhecia. Você não entende, Clara! É você! A garota disparou e Clara sentiu seu coração disparar. Quem era ela? Como assim era ela? Você é a razão deles estarem aqui! Antes que Clara pudesse processar aquelas palavras, a luz começou a se entrelaçar com as sombras, criando um arco-íris de emoções. Era como se a verdade estivesse se costurando. Lucas, agora em desespero total, gritou: Clara, não escute! Isso não pode ser verdade! Mas a figura saltou em direção a Clara, como se quisesse tocá-la. Você tem que aceitar a verdade. Você sempre soube.
disse a jovem, mas Clara não conseguia entender. Aceitá-la? O que ela estava falando? E aí, algo chocante ocorreu. As sombras começaram a se unir, formando uma imagem poderosa. Não é a mãe de Clara, mas a própria Clara, embora em um estado diferente, como se uma versão dela estivesse sendo projetada à sua frente. Essa é você. Se você tivesse feito escolhas diferentes, a outra Clara falou, e o coração de Clara disparou. Você fugiu, teve medo, mas agora está enfrentando a verdade. Com isso, as figuras começaram a se transformar, revelando uma conexão mais profunda entre elas. Cada uma parecia refletir parte de Clara, seus medos, seus anseios, até sua dor. Você nunca deixou de ser uma delas. É o que você realmente é. Lucas olhou para ela, confuso e assustado. Clara, não aceite isso. Não acredite. Mas as palavras não faziam sentido agora. A verdade estava se desdobrando. A Clara que estava à sua frente sorriu, e o peso da revelação a atingiu como um tsunami. Você precisa decidir, Clara, ficar e lutar ou deixar o passado levá-la. E então, em um movimento rápido, a outra Clara estendeu a mão, entrelaçando os dedos com os de Clara. A conexão era eletrizante. Clara não sabia como reagir. Era como se seus sentimentos se materializassem. Finalmente, o chão sob seus pés começou a tremer ainda mais. Tudo estava desmoronando. Eu não sei se posso confiar em você, Clara gritou, desesperada. Podia sentir a pressão aumentando, enquanto a escuridão se aproximava ainda mais. E com o último eco de seu grito, tudo começou a desvanecer. A figura mais clara dançou à frente de Clara, como se estivesse a guiando. Você pode mudar, mas primeiro, você precisa enfrentar quem você realmente é. Com um estalo, tudo quebrou de uma vez. As sombras, a luz e suas memórias se misturaram em um vórtice de caos e confusão. Clara, agora sozinha em um espaço negro, sentiu a vertigem ameaçar. Uma escolha terminava, mas qual era o custo? E ao fundo, ouvia os ecos distantes de seu nome sendo chamado. Clara! Clara! Era uma mistura de vozes, e a pergunta permanecia no ar. Até onde você iria para descobrir a verdade? Clara estava sozinha naquele espaço negro, rodeada por vozes sussurrantes. A figura distorcida de si mesma ainda estava ali. Mas agora algo começava a surgir de dentro da escuridão. Uma luz intensa, quase de outra dimensão, destacava-se no fundo da fenda. Era um brilho ofuscante que pulsava como um coração, chamando-a para mais perto. Clara! As vozes ecoavam, mas não eram apenas ecos, eram chamadas. Chamadas de alguém que ela conhecia. Então, em um momento de claridade, ela percebeu. A luz era a fonte de tudo o que estava acontecendo. Era como se a verdade se escondesse ali, esperando para ser descoberta. Você precisa decidir agora! A outra Clara gritou, sua imagem começando a se fragmentar. Não fique paralisada! Mas antes que Clara pudesse pensar em responder, sob a pressão da luz, uma mão emergiu da fenda, agarrando seu pulso. A dor a atingiu como um golpe. Era a mão de Lucas. Ele estava lá, seu rosto contorcido em desespero. Clara, não acredite no que ela diz! Ele gritou, puxando-a com força. Vá! Fuja! Lucas, eu não sei. Seus olhos estavam arregalados, sua mente confusa. O que está acontecendo?
E naquele exato momento, tudo mudou. A luz da fenda tremeu e se estendeu, e Clara viu uma sequência de flashes, memórias instantâneas da infância que ela havia enterrado. O sorriso de sua mãe, o olhar de Lucas, risadas ecoando por corredores. Mas havia outra cena que a deixou paralisada. Um acidente de carro, uma noite chuvosa. Sua mãe sentada na frente e Lucas ao lado dela. Clara! A imagem gritava. Você era a razão! Clara se sentiu tonta ao perceber. A verdade era que ela era a chave. Algo havia acontecido naquela noite. Alguém precisava saber. Ela era a culpada? A ideia a fez vacilar, mas antes que pudesse responder a si mesma, a fenda se alargou e uma força invisível começou a puxá-la em direção à luz. Clara, segure-se! Lucas a gritou, tentando impedi-la, mas era tarde demais. Clara sentiu seu corpo sendo arrastado, seu coração batendo forte. Ela queria resistir, mas o chamado era irresistível, e quando finalmente foi puxada para dentro da luz, tudo ficou em silêncio. Ela se encontrou em uma sala familiar, mas de uma maneira estranha. Era o sentimento de casa, mas absolutamente diferente. Tudo estava fora de lugar. As sombras dançavam nas paredes e a atmosfera estava carregada com tensão. Clara olhou ao redor e lá estava uma mesa, um diário aberto, as páginas viradas ao vento. Era o diário de sua mãe. Naquele momento, o universo estalou e Clara entendia que o que mais temia estava prestes a ser revelado. Não! Não, não! Ela murmurou, sua mente gritando. O que mais ela não sabia? O que mais seu irmão não tinha contado? Mas antes que pudesse tocar o diário, uma figura surgiu. Alguém que ela nunca esperava ver. O amigo desaparecido. Ele estava ali, com um olhar gélido que a fez ecoar. Você não deveria estar aqui, Clara. Não agora. Por quê? O que você sabe? O que aconteceu com você? Ela perguntou, o desespero escorrendo por sua voz. Você precisa confrontar a verdade. Não só a sua, a de todos. Ele apontou para um canto da sala, onde mais figuras começaram a surgir. Pessoas da cidade que aqueciam sua memória. Seus risos agora se transformando em expressões de pânico. Não! Isso não pode ser real! Clara gritou, mas cada palavra que saía de seus lábios parecia dar vida à cena. Cada sombra revelando mais segredos. Você não sabe, mas você é parte disso tudo. Cada uma dessas almas está aqui por sua causa. A voz de seu amigo soava como um eco macabro. Clara fitou as sombras horrorizada. Por quê? O que eu fiz? Mas antes que ele pudesse responder, tudo desabou. A sala começou a girar e a verdade, pesada e indesejada, desmoronou em cima dela, fazendo-a sentir como se o chão se abrisse e, em um suspiro traiçoeiro, a última revelação atingiu-a. Um segredo devastador. Clara não era apenas a filha perdida. Ela era a causadora de todas aquelas tragédias. E assim, na confusão, a única coisa que Clara podia fazer foi gritar: não! Não! E a escuridão começou a girar ao seu redor, novamente, enquanto a realidade se desfazia em um labirinto de memórias, levando-a a questionar tudo o que acreditava saber. O que aconteceria agora? O que realmente estava escondido sob a superfície de sua vida?
Clara estava sozinha naquele espaço negro, cercada por vozes sussurrantes. A figura distorcida de si mesma ainda estava ali. Mas algo começou a surgir da escuridão. Uma luz intensa, quase de outra dimensão, destacava-se no fundo da fenda. Era um brilho ofuscante, pulsando como um coração, chamando-a para mais perto. Clara, as vozes ecoavam, mas não eram apenas ecos, eram chamadas. Então, em um momento de clareza, ela percebeu. A luz era a fonte de tudo o que estava acontecendo. Era como se a verdade se escondesse ali, esperando para ser descoberta. Você precisa decidir agora! A outra Clara gritou, sua imagem começando a se fragmentar. Não fique paralisada! Mas antes que Clara pudesse pensar, sob a pressão da luz, flashes apareceram. Memórias instantâneas da infância, momentos que ela havia enterrado. O sorriso de sua mãe, o olhar de Lucas. Risadas ecoando por corredores. Mas uma cena a fez paralisar. Um acidente de carro, uma noite chuvosa. Sua mãe na frente e Lucas ao lado. Clara! A imagem gritava. Você era a razão. Ela se sentiu tonta ao perceber. A verdade era que ela é a chave. Algo havia acontecido naquela noite. Alguém precisava saber. Era ela culpada? A ideia a fez vacilar, mas antes que pudesse responder, a fenda se alargou e uma força invisível começou a puxá-la em direção à luz. Clara, segure-se! Lucas a gritou, tentando impedi-la, mas era tarde demais. Clara sentiu seu corpo sendo arrastado, seu coração batendo forte. Queria resistir, mas o chamado era irresistível. Quando finalmente foi puxada para dentro da luz, Couto ficou em silêncio. Ela se encontrou em uma sala familiar, mas tudo estava fora de lugar. As sombras dançavam nas paredes e a atmosfera estava carregada de tensão. Clara olhou ao redor e viu uma mesa. Um diário aberto. As páginas viradas ao vento. Era o diário de sua mãe. Diante da visão, algo começou a borbulhar dentro dela. Não, não, não! Ela murmurou. O que era esse terrível segredo? Antes que pudesse tocar o diário, uma figura surgiu, o amigo desaparecido. Ele estava ali, com um olhar gélido que a fez recuar. Você não deveria estar aqui, Clara. Não agora. Por quê? O que você sabe? O que aconteceu com você? A angústia moldava suas palavras. Você precisa confrontar a verdade, não só a sua. A de todos! Ele apontou para o canto da sala, onde outras figuras começaram a surgir. Pessoas conhecidas, seus risos agora distorcidos em expressões de pânico. Não! Isso não pode ser real, Clara! Gritou, mas cada palavra parecia dar vida à cena, revelando mais segredos. Cada uma dessas almas está aqui por sua causa! A voz dele soava como um eco macabro. Por quê? O que eu fiz? O desespero a invadia, mas antes que ele pudesse responder, tudo desabou. A sala começou a girar e a verdade pesada e indesejada desmoronou sobre ela. Então, em um choque, a figura do amigo se contorceu. Clara, você precisa saber a verdade! Ele gritou enquanto sua forma começava a desvendar-se em sombras. Não, por favor! Exclamou Clara, mas a verdade era inegável.
Os rostos que apareceram agora eram familiares, mas distorcidos. Seu olhar, uma lembrança, mas havia algo de errado. Algo não se encaixava. Você não é quem pensa que é! Seu amigo disse, sua voz agora mais baixa, mais angustiada. Você foi escolhida, Clara! O que você fez naquela noite não foi acidental. Todos os que você ama estão aqui porque você os chamou. A escolha que você fez foi diferente. As palavras dele cortaram pelo ar como uma lâmina afiada. Clara sentiu a realidade se despedaçar novamente. Não! Isso não pode ser verdade! Eu não queria isso! Mas antes que pudesse recuar, a sala alagou de uma luz intensa e todas as vozes se uniram em um grito coletivo. Clara caiu de joelhos, seu corpo tremendo. É você quem deve decidir. Aceite a verdade ou viva na mentira. E no meio daquele caos, ela viu uma figura familiar se aproximar. Era Lucas, com o rosto angustiado. Clara, não a escute! Você não pode! E de repente, uma onda de poder a atravessou, fazendo com que tudo silenciasse. Clara olhou para Lucas, seus olhos cheios de um pavor desconhecido. Mas então, tudo ficou em silêncio. O medo havia se transformado em um eco distante. Ao redor dela, a sala começava a desmoronar. E uma nova verdade ameaçava emergir. Agora, Clara estava diante da escolha mais impactante de sua vida. O que aconteceria com todos eles sequestrados entre memórias distorcidas? A fenda já não era apenas uma saída, era um abismo da verdade irreversível. O que vai acontecer agora? Perguntou ela com um fio de voz, enquanto a luz se apagava lentamente. Clara estava diante da escolha mais impactante de sua vida. O que aconteceria com todos eles, aprisionados entre memórias distorcidas e sombras profundas? Mas o que a envolvia agora era um vácuo de escolhas, uma pressão que crescia como uma tempestade prestes a estourar. O ambiente começava a se desmoronar em ondas, e a luz que a atraía pareceu ofuscar tudo ao seu redor. Ela olhou para Lucas, suas expressões contraídas em desespero, enquanto os rostos familiares se aproximavam, sussurrando segredos. A sensação de pânico crescia e ela sentiu o chão tremer. Estava prestes a tomar uma decisão, quando, de repente, tudo mudou. Uma explosão de luz cegante rompeu do diário de sua mãe e uma nova figura surgiu. Clara piscou, confusa, sem saber se o que via era real. Era uma mulher, sua mãe, mas não a mãe que lembrava. Era uma versão mais jovem e cheia de vida, com um sorriso acolhedor, mas que logo se transformou em uma máscara de tristeza. Clara, você precisa saber a verdade. A voz dela ecoou, não apenas como um chamado, mas como um grito de alerta. Lucas não é quem você pensa que é. O mundo ao redor fez um pacto. A expressão da mãe se transformou em angústia, como se estivesse revelando o segredo mais sombrio. Quando o acidente aconteceu, foi ele quem trouxe as sombras de volta. Ele não é apenas seu irmão. Ele é o portador desse fardo. Ele sabia o que estava acontecendo. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Clara olhou para Lucas, suas feições revelando uma verdade oculta que ela nunca teria imaginado. Lucas, isso é verdade! Sussurrou. Suas palavras paralisadas pelo choque. Ele desviou o olhar, sua expressão carregada de culpa. Eu não pude te contar. Havia um preço. O desespero em sua voz era palpável, mas a fúria crescia dentro de Clara. A traição se instalava como um veneno.
Um preço? O que você fez para nos trazer de volta? Eu não queria perder você. Era a única maneira. Ele gritava, sua voz tremendo. Mas isso não valia para ela. A conexão que tinha com o irmão começava a desmoronar. Aquele não era mais o Lucas que conhecia. Agora, ele parecia uma sombra. As figuras ao redor começavam a se distorcer, os sussurros crescendo em um clamor. Ele sacrificou partes de si mesmo, Clara. E agora todos nós estamos presos aqui por causa dele. A tensão aumentava e Clara sentiu seu corpo tremer, não só de raiva, mas de desilusão e dor. Então, em um estalo, a presença de sua mãe desvaneceu. E o quarto tremeu. Lucas caiu de joelhos, as sombras envolvendo-o. Clara hesitou, a raiva se misturando à compaixão. Lucas, eu não sei se posso confiar em você. Ela gritou, o coração pesado com a angústia de perder mais alguém. Você precisa escolher. A verdade pode libertá-la, mas também pode destruí-la. A advertência ecoou pelas paredes, as vozes cheias de pânico. Clara olhou para a fenda pulsante atrás de Lucas, um abismo entre levar à liberdade ou ao inferno. Ela respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. O que você fez todos esses anos foi desonesto. O peso das palavras caía sobre eles, formando um silêncio terrível. A conexão com seu irmão agora estava mais frágil que nunca. E, assim, os ecos da verdade, as memórias e os horrores se entrelaçaram, deixando só um ponto. O que aconteceria agora? Ela estava prestes a cair em um abismo que não tinha certeza se conseguiria atravessar. E Lucas ali, como uma sombra, esperando por sua escolha. O que eu vou fazer? Questionou Clara, perdida, com o futuro contra um pano de sombras que ameaçavam consumi-la. Clara estava diante da escolha mais impactante de sua vida. O que aconteceria com todos eles, aprisionados entre memórias distorcidas e sombras profundas? Mas o que a envolvia agora era um vácuo de escolhas, uma pressão que crescia como uma tempestade prestes a estourar. O ambiente começava a se desmoronar em ondas, e a luz, que a atraía, parecia ofuscar tudo ao seu redor. Ela olhou para Lucas, suas expressões contraídas em desespero, enquanto os rostos familiares se aproximavam, sussurrando segredos. A sensação de pânico crescia e Clara sentiu o chão tremer. Estava prestes a tomar uma decisão, quando, de repente, tudo mudou. Uma explosão de luz cegante irrompeu do diário de sua mãe. E uma nova figura surgiu. Clara piscou, confusa, sem saber se o que via era real. Era uma mulher. Sua mãe, mas não a mãe que lembrava. Era uma versão mais jovem e cheia de vida, com um sorriso acolhedor, mas que logo se transformou em uma máscara de tristeza. Clara, você precisa saber a verdade. A voz dela ecoou. Não apenas como um chamado, mas como um grito de alerta. Lucas não é quem você pensa que é. O mundo ao redor de Clara parecia congelar. O quê? O que você está dizendo? Seu coração disparava. A raiva e o medo se misturavam, deixando-a tensa. Ele foi escolhido, Clara. Ele fez um pacto. A expressão da mãe se transformou em angústia, como se estivesse revelando o segredo mais sombrio. Quando o acidente aconteceu, foi ele quem trouxe as sombras de volta.
Ele não é apenas seu irmão, ele é o portador desse fardo. Ele sabia o que estava acontecendo. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Clara olhou para Lucas, suas feições revelando a verdade. Oculta que ela nunca teria imaginado. Lucas, isso é verdade? Sussurrou, suas palavras paralisadas pelo choque. Ele desviou o olhar, sua expressão carregada de culpa. Eu não pude te contar? Havia um preço. O desespero em sua voz era palpável, mas a fúria crescia dentro de Clara. A traição se instalava como um veneno. Um preço? O que você fez para nos trazer de volta? Eu não queria perder você. Era a única maneira. Ele gritava, sua voz tremendo. Mas isso não valia para ela. A conexão que tinha com o irmão começava a desmoronar. Aquele não era mais o Lucas que conhecia. Agora, ele parecia uma sombra. As figuras ao redor começaram a se distorcer. Os sussurros, parecendo um clamor. Ele sacrificou partes de si mesmo, Clara. E agora todos nós estamos presos aqui por causa dele. A tensão aumentava e Clara sentiu seu corpo tremer. Não só de raiva, mas de desilusão e dor. Então, em um estalo, a presença de sua mãe desvaneceu e o quarto tremeu. Lucas caiu de joelhos, as sombras envolvendo-o. Clara hesitou. Lucas, o que você fez? A desconfiança cortou sua voz. Drogas, Clara! Eu usei para me conectar com eles. Os trazia de volta. E agora? Agora eu não consigo mais tirá-los de mim. Ele estava perdendo o controle. E as sombras começaram a se alastrar. Essa não pode ser a solução, Clara gritou, mas a fúria dele transformou-se em desespero. Ele ergueu a mão como se fosse atacá-la. Não faça isso! Você não tem ideia do que significa perder alguém. Então me diga a verdade, Clara implorou, seus olhos arregalados. Mas antes que ele respondesse, uma rasgadura surgiu no espaço e uma figura horripilante emergiu. Era o amigo desaparecido. O sorriso em seu rosto estava agora distorcido e ele apontava para Lucas. Você os trouxe de volta, mas não os libertou. Eles estão aqui por causa do que você fez. Lucas recuou, horrorizado, enquanto as sombras o cercavam. E Clara percebeu que essa não era apenas uma batalha entre irmãos. Era uma luta por suas almas. Deixe-o em paz! Clara gritou. Mas a realidade se desfez em um turbilhão, com a figura de seu amigo desmoronando em sombras. Clara entendeu que a verdade era muito mais profunda. Ela não apenas tinha algo a ver com tudo, mas a conexão que buscavam não era o que pensavam. Nós somos um, você e eu. O que fazemos um afeta o outro. A voz de sua mãe retornou, ecoando pela sala. Deixe-me ir! Lucas gritou. Mas as sombras começaram a mentir, distorcendo suas feições. Clara se sentiu sendo puxada por uma força invisível. Voava na direção da fenda, enquanto a sala se tornava um vórtice de luz e escuridão. Clara, não! A voz de Lucas se perdeu em meio ao caos. Ela não sabia se, ao aceitar a verdade, estava salvando ou condenando todos eles. E então, uma luz fulgurante rompeu a escuridão, antes que tudo se apagasse. No último instante, quando tudo parecia ter chegado ao fim, Clara avistou uma nova figura. Nela viu o reflexo de cada um. Lucas, sua mãe e o amigo, assim como uma sombra profunda da própria Clara, como se cada parte dela estivesse se despedaçando. Você sabe o que precisa fazer, sussurrou seu reflexo. E a realidade dela começou a se desvanecer. O que quer que acontecesse, a linha entre liberdade e prisão agora estava mais tênue do que nunca. A escolha é sua, Clara.
O que você vai decidir? E tudo ficou escuro novamente, deixando Clara lidando com sua própria verdade e a nova realidade. Clara sentiu a luz quente cercá-la, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu novamente. Um frio cortante tomou conta do ambiente. O que você vai decidir? Repetiu o eco da sua mãe. Sua voz quase um sussurro, mas que pesava como uma montanha sob seus ombros. As sombras começaram a se agitar, como se tivessem vontade própria. Um desespero crescente se instalou em Clara. O que estava acontecendo? Porque a figura de sua mãe desapareceu. Tudo isso parecia um pesadelo inescapável, e a verdade naquele momento parecia mais distante do que nunca. Lucas estava ao seu lado, mas ele parecia distante, perdido em um mundo de sombras, enquanto a veracidade daquelas palavras a consumia. Ele fez um pacto, ecoava na cabeça dela. A ideia de que Lucas poderia ter causado tanto sofrimento a todos a deixava tonta. Como ele poderia fazer isso? Por que não tinha contado? Antes que Clara pudesse processar tudo, o chão tremeu sob seus pés. As figuras familiares começaram a se desfazer, uma a uma, como se estivessem sendo sugadas por uma força invisível. O coração de Clara disparou. Não! Ela gritou, segurando a mão de Lucas. A conexão estava prestes a se romper, e ela sabia disso. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, um som que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Uma sombra gigantesca emergiu do vórtice, uma figura imensa que se formou lentamente, se destacando contra a luz. Clara não pôde evitar um arrepio. Era algo grotesco e magnífico ao mesmo tempo. Os contornos indefinidos, como se estivesse feito de pura escuridão. Você não deveria estar aqui. A voz retumbou, profunda e ecoante. Alguma coisa parecia familiar naquela voz. Era como se o próprio ambiente tivesse vida, como se tudo que estava apontando para eles tivesse um poder latente. Você trouxe isso para nós. A sombra rugiu, e isso fez tudo tremer mais uma vez. Clara olhou para Lucas. O rosto dele estava pálido, seus olhos arregalados de terror. Clara! O que é isso? Ele gritou. E a pressão nas sombras intensificou, como se o quarto estivesse em estado de colapso. Clara percebeu que a figura não tinha apenas uma forma. Era uma colagem de rostos, cada um parecendo mais torturado que o outro. Não eram apenas almas perdidas. Eram pessoas que ela conhecia, incluindo seu amigo desaparecido. Olhe, escolher, Clara. Sussurrou o amigo, sua voz agora cheia de desespero. Você precisa sacrificar alguém, e essa pessoa é Lucas. O choque a atingiu como um soco. Não, de jeito nenhum, não estou fazendo isso. Mas o desespero e a raiva começaram a se misturar, e a pressão aumentava ao seu redor. Clara sentiu a fúria subir. Você não me conhece. Não vou sacrificar ninguém. E então, como se estivesse a absorver suas emoções, a sombra deu um passo à frente. Vocês pensam que tem controle? Você sempre soube que ele estava ligado a isso, Clara. E agora, você finalmente terá que arcar com a escolha que fez. A revelação a atingiu com força. Clara compreendeu que a verdadeira traição não era só de Lucas, mas dela mesma. O que ela tinha feito para proteger seu irmão? Não, isso não é verdade! Gritou, mas não havia mais espaço para negação. O horror se desenrolava diante dela, um novelo de medos e segredos. É a única maneira de libertar todos nós, a sombra continuou.
tomando um tom quase suplicante. A sala começou a desmoronar em torno deles. E Clara viu sua vida, seus segredos e suas escolhas passarem diante de seus olhos. Não! Clara avançou, mas a sombra a bloqueou, seus olhos vazios a encarando. Você precisa decidir agora. O que vai fazer? Sacrifique Lucas e salve-se. Ou me deixe acabar com tudo. E com um último clamor de angústia, Clara sentiu um peso insuportável em seu coração. De repente o mundo girou e tudo desabou. A pergunta se ergueu no ar, silenciosa mas pesada. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? Enquanto a escuridão se fechava, a única coisa que Clara conseguia pensar era que a resposta seria mais sombria. Do que poderia imaginar, Clara sentiu a pressão do tempo escorregar entre os dedos. As sombras dançavam ao redor dela, os rostos familiares se contorcendo em expressões de dor, e a voz da sombra retumbava, exigindo uma escolha que parecia impossível. Sacrifique Lucas ou perca tudo. O desespero crescia em seu peito. Como ela poderia escolher entre salvá-lo e se salvar? Os olhos de Lucas buscavam os dela. Um grito silencioso ecoando entre eles. A luz pulsante da fenda formava um vórtice, puxando seus corpos como se quisessem sumir. Clara respirou fundo, sentindo o nó na garganta sufocar. Não, não posso fazer isso! Sua voz soou como um eco distante, mas dentro dela, a vontade de lutar queimava intensamente. Clara, você precisa ficar! Gritou Lucas, os olhos um mar de confusão e pânico. Da sensação de estar perdendo tudo a envolvia, as sombras ao redor começando a se agitar freneticamente. Com um movimento brusco, Clara percebeu. Ela precisava agir. Não sou uma traidora. Eu não vou sacrificar você. Mas eles estão aqui por minha causa. A voz de Lucas era desesperada. Clara viu lágrimas se acumularem em seus olhos. E esse remorso a atravessou como um punhal. Cada respiração era um esforço contra a maré da culpa. As sombras começaram a se concentrar em torno de Lucas e Clara deu um passo à frente, decidida. Se há uma escolha a ser feita, então a farei. Sozinha, sua voz determinou a atenção da sombra. Estou pronta para enfrentar o que quer que isso signifique. Não vou deixar você levar mais uma pessoa que amo. No instante, a escuridão pareceu hesitar. Clara, sentindo-se repleta de poder, continuou. Se isso significa sacrificar minha própria liberdade, farei isso por você, por eles e por mim. A fenda pareceu vibrar com energia. As figuras familiares atrás de Clara começaram a se misturar com a luz. E o espectro da sombra hesitou. Você ousa contrariar o destino? A voz retumbou, mas Clara se manteve firme. Sim, gritou. Eu escolho a verdade. Escolho a liberdade. Não estou sozinha nessa luta. Não mais. E assim a sala se iluminou em uma explosão de luz pura. Clara estendeu a mão em direção a Lucas. E quando seus dedos se tocaram, uma onda de energia pulsou entre eles. As sombras começaram a se desvanecer, revelando um céu claro e um lar que lembrava a sua infância. A luz expandiu, levando a dor e o desespero, e por um momento, tudo ficou em um silêncio sereno. Quando a luz finalmente se dissipou, Clara se viu de volta no quarto. Era tudo como antes, mas as sombras tinham desaparecido. Ela olhou para Lucas, que estava ali, livre do peso que o havia consumido. Clara! Ele respirou, aliviado. Você fez isso! Depois de um momento de silêncio, os dois se abraçaram.
O nó no coração de Clara começou a se desfazer. E a dor de tantas perdas finalmente se dissipou. Elas foram embora com a luz, dando lugar a um futuro que podiam construir juntos. Mas Clara sabia que a jornada ainda não tinha acabado. A verdade que enfrentaram revelava muito mais sobre o que eram. E o amor que tinham que resgatar ainda precisava de um final. Agora podemos começar de novo, disse ela, um sorriso esperançoso surgindo. Mas enquanto se afastavam, uma sombra fugaz passou ao fundo. Um lembrete de que as escolhas que fizeram sempre deixariam suas marcas. O que mais estava por vir? Clara olhou para Lucas e a determinação brilhar no olhar deles. Um futuro repleto de possibilidades e mistérios os aguardava. Esse era o fim de uma etapa, mas o começo de algo muito maior. E a pergunta pairava no ar. Até onde iriam para descobrir a verdade sobre quem eram realmente? E, antes que você saia, preciso de sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que vocês acham. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer parte disso.